Bom, pessoal, tô até com os carburadores aqui ainda, a gente estava fazendo o vídeo, né? E eu comentei que eu ia deixar o vídeo do Anelson, que ele perguntou sobre usar gasolina, né? A pneu, né? Esse motor torque é algo, dá para usar gasolina pura, né? E tem um outro rapaz aqui que ele perguntou agora, logo na sequência também, e deixa eu achar ele aqui, não vou achar ele aqui, e às vezes o comentário no YouTube ele some. Mas ele perguntou como ele faz para saber se, se os furos de progressão estão desentupidos antes de montar o carro, né? É simples. Pega, sem fazer propaganda, vou até tampar a lata aqui, ó. Pega um desengripante, coloca no furo de regulagem, aonde vai esse parafuso aqui, ó. Tira o parafuso fora, coloca no furo de regulagem e borrifa. Se sair combustível ali, vou ligar a câmera até. Ó. Se sair combustível ali nos furos de progressão, olha lá, ele vai sair óleo lá e vai sair aqui. Se sair aí, ele está desentupido, porque aqui o canal é ligação direta. Aí como é que vem lá de cima para cá? Vem através daqui. Desse furo aqui, ó. Aí sim, ó, tem um furinho ali dentro. Tem aquele furinho ali dentro, ó, aqui, que se vocês borrifarem aqui, embaixo aqui, ó lá, ele vai sair lá dentro também. E esse furo aqui do topo aqui, ele vai sair lá no principal, que é aqui embaixo. Ele vai sair aqui. Então eu não acabei não. Ele vai sair nesse furo aqui. Acabou não saindo porque eu apertei pouco. Mas progressão é assim que a gente desentope. Então, isso aqui faltou falar no vídeo passado e eu acabei deixando para agora. Então vamos lá, o que interessa aqui, vamos falar do motor a álcool aqui, né? Eu já vi alguns, né, que fizeram isso, a gente já até fez alguns. Fica bom? Não, não fica bom. Infelizmente, ele anda, mas ele não fica bom. Né? Então, por que ele não fica bom, né? Porque assim, vamos falar as características de um motor a álcool. O motor a álcool, ele tem... Vamos ali no motor, né? Ah lá, meu motor tá tudo empapelado aqui, ó. Vou pintar ele, né? Tô mexendo aqui ainda, então vou pintar ele. Vamos lá, motor a álcool. Motor a álcool ele tem a taxa de compressão aqui. Quantas vezes o motor vai comprimir o volume da câmara, né? Então ele tem que ter uma taxa de compressão de 10 para 1, de 11 para 1, né? O Volkswagen ele não trabalha com uma taxa de compressão muito alta pela deficiência de refrigeração dele, né? Capela, radiador de óleo. Aí se aumenta muito a taxa, tem que começar a jogar o radiador de óleo para fora do motor. Então ele vai dar uma série de problemas se a gente pegar e deixar a compressão muito alta, né? Mas teoricamente você trabalha com 9, 10, no máximo 11 para 1, ele vai queimar bem o álcool. Então a característica do motor Volkswagen Torque é 11 para 1. Me corrijam se eu estiver errado. 11 para 1. E quando você tem taxa de 11 para 1, tem que ser dupla carburação, não tem jeito. O álcool num carburador só é terrível, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Você tem o álcool, ele tem vamos falar assim, tem uma relação de ar combustível para a mistura, para o álcool entrar em queima, ele tem uma relação de 9 partes de ar para uma de álcool. Então ele tem que trabalhar no motor ali por volta entre enriquecer numa situação ali de 6 para 1 e numa outra situação ele tem que empobrecer no máximo 9,5 para 1
e numa situação mediana ali tem que trabalhar em 8,5 para 1, que é o que um motor de um carro flex moderno trabalha, né? Ele vai ter um avanço de ignição aqui, 18 inicial aqui, né? Mais ou menos aqui, 18 inicial, tá aqui a marca de 10, vai ter um avanço de 18 inicial aqui mais ou menos, e vai ter um final aqui de mais ou menos aí em torno de, não tem muito final, justamente por causa da taxa de compressão do motor. Então ele vai ter um final aí de mais ou menos aí alguns avançam só 10, então ele tem 30 de final no centrífugo, mais 5, 6 no avanço a vácuo, então ele vai ter em torno de 37 de final com tudo junto. Então ele parte parte de 18, o motor torque parte de 15 e vai até 30 no centrífugo, mais 5 no vácuo até 35. Isso ele não tem muito final em relação à gasolina, uma vez que a taxa de compressão é mais alta, a câmara de combustão esquenta mais do que num motor com uma taxa menor, né? Então o que a gente vai ter que fazer, né, teoricamente, se fosse mudar esse motor para gasolina, o que nós teríamos que fazer? Primeiro de tudo, né? A gasolina é um produto aí, um combustível que foi feito para ser usado aí no motor aí. Hoje, um combustível com uma octanagem que ela tem aí, no máximo 9 para 11. De pegar um carro flex, essa Montana minha eu uso mais gasolina nela. Ela é ruim com álcool, porque ela tem uma taxa de 9 para 1. Então ela queima bem gasolina. Mas ela é um carro que tem injeção eletrônica, ela tem todo vamos falar assim, uma parte de monitoramento de batida de pino, de temperatura. Se o motor ali, ele sente que o motor está batendo pino, ele reduz um pouco o avanço de ignição, né? Esses motores nossos não, né? Bateu pino, ninguém vai reduzir avanço automaticamente, né? Então, é um combustível que queima, vamos falar assim, ele tem um poder calórico maior, né? Então ele tem mais facilidade de explodir. Então ele precisa de um menor avanço de ignição. Teoricamente precisa de uma menor taxa, né? Porque se botar uma taxa muito alta e tiver muito quente a câmara de combustão ali, você cria alguns pontos ali quente em algum canto na câmara ali, ele entra em combustão espontânea e dá uma pré-ignição, que é a detonação, né? Que é o que acontecia antigamente, né? Entanto, os carburadores saíam com aquele giclê de lente eletromagnético para cortar o combustível, porque o motor aquecia tanto que entrava em combustão espontânea, né? Entrava num ciclo diesel, né? Então é isso, a gasolina hoje 13 partes de ar para uma de gasolina, o álcool 9 para 1 de álcool. 9 de ar para 1 de álcool. Então, se a gente pegar um motor aqui, que ele é torque, e for mudar ele para gasolina, o que a gente não deve mudar de imediato? Vela. Vela não muda. Por quê? Porque a vela, ela, como eu falei na última parte do vídeo passado, quem designa a vela para o motor é a taxa de compressão. A taxa de compressão designa a vela para o motor. Então a gente não pode mudar as velas. As velas vão ficar grau 8, grau 7, né? Vão ficar com grau 7. Velas frias, que a taxa de compressão é alta. O que a gente vai mudar então? A gente vai mudar o avanço de ignição. Então, teoricamente, você tem 18 para álcool. Então, para comprar gasolina, ele teria ali em torno de 5 ali. 0 eu acho até pouco, mas ele teria em torno de 5, mais ou menos aqui, para funcionar adequadamente sem bater pino. E a característica do álcool, ela é de o motor trabalhar um pouco mais rico. A carburação do álcool é o motor trabalhar um pouco mais rico, né? Entanto, ele tem
ele tem os giclês um pouco maiores ali do que até deveria ser, para o motor trabalhar um pouco mais rico em alta. Então o motor que trabalha um pouco mais rico, ele precisa de menos avanço de ignição, que a mistura tem mais mistura para queimar ali e queima-se com mais facilidade e com maior velocidade. Então ele tem um baixo avanço final. Aí se a gente regular com 5 aqui, e a gente tem só 10 ali de avanço, que é uma vez que ele parte de 18 e vai até 30, geralmente tem 12 de avanço. Um distribuidor a álcool, ele tem 12 de avanço. Vai faltar avanço final para gasolina. Você vai regular com 5, você vai ter só 17 de avanço final. 17 vai ficar ruim o carro para avanço final. Então você tem que esticar um pouco essa curva. Esticar para quanto? Para essa taxa de 11 para 1, se esticar essa curva até quanto? Até o quanto um carro moderno hoje flex usa. Então se pegar um HB20 moderno hoje aí e colocar o scanner dele quando ele está abastecido com gasolina, ele vai até 24, 25 de avanço no máximo, né? Então se a gente pegasse um distribuidor original de um motor a gasolina e regulasse o motor com 0 na polia aqui, ele iria avançar até 25. Então seria o caso de usar isso daí, de 0 a 22, 25. Se a gente usar o distribuidor do álcool mesmo, para usar ele na gasolina, a gente ia ter que, como ele avança 12, a gente ia ter que colocar uns 10 de avanço inicial aqui nele. 10 eu acredito que vai bater pino, mas é uma questão de teste, né? A gente pegou um Itamar uma vez, eu fiz isso, e eu fui ajustando. O Itamar ele avança, no centrífugo ele avança até 32, regulado com de 7,5 a 32, né? Eu fui voltando ele um pouco e ele ficou no 0, né? E o Itamar a álcool ele avança de 15, só que o Itamar a álcool, o distribuidor dele avança um pouco mais, então ele tem 15 de avanço ali, então ele avançava de 15 até mais ou menos 27, por aí no centrífugo, né? Então eu reduzi isso daí, esses 15 aí, ele foi reduzindo até 7,5, e no final ele ficou em torno de 22 na gasolina. Não ficou legal. O certo seria baixar um pouco a taxa. Então, mas funciona, né? Aí voltando aqui com nossos carburadores aqui, né? Aí a gente baixou o ponto lá para 5, 0 e deixou o final em torno de 24, 22 para gasolina, no motor de 11 de taxa. E é assim, isso aí, muita gente parte para quando faz essas taxas altas para o combustível a gasolina, parte para aquela ignição programada, né? Justamente para conseguir fazer esses acertos, né? Aí no nosso carburador, o que a gente vai fazer? A gente se estiver usando a dupla carburação, a gente vai abaixar os 150, a dupla carburação do álcool, ele vem com o Venturi aqui embaixo, 22. Então mantém-se o Venturi 22 e a gente vai abaixar a lenta de 60 para 52, vai abaixar o principal de 155, se não me engano, que ele usa, para 125, né, na dupla. E o ar vai se manter. Se não me engano, acho que é 115 ou 125, vai se manter, né? E vai ter que diminuir o curso da injeção aqui, porque o do álcool ele injeta bastante. Então vai ter que tirar as arruelas aqui, ou no caso, afrouxar a porca aqui no máximo para essa alavanca aqui injetar pouco. Se porventura, que vai ser uma coisa difícil de fazer, mas se porventura o cara, eu vou tirar esses coletores aí de dupla carburação, vou colocar um carburador. Vai ter que pôr os pezinhos, né? E vai ter que serrar o coletor ali de admissão
porque o motor quanto mais taxa, mais estreito fica o motor. Então, quanto mais taxa que a gente tem para uma mesma biela, o motor ele vai ficando mais estreito. Então, essa distância aqui, o meu eu não vou desencapar aqui, mas aqui onde está a entrada do coletor, a distância aqui vai ser menor. Então, para colocar um coletor grande aqui com uma saída no meio aqui, tem que serrar aqui e emendar ele com alguma abraçadeira, apertado pegar um tubo, fazer só o corte e apertar ele, fazer tipo uma luva para poder pôr, né? Uma vez feito todas essas modificações, os giclês vão sair do padrão para o padrão a gasolina, né? Vai usar aqui 125, 135 na flauta, 60 no injetor, 60 na lenta, né? Usaria até um pouco mais aqui no principal, uns 130 no principal, né? Para isso, para conseguir funcionar com toda essa taxa. Mas a parte de carburação é de menos. A parte que mais complica é a parte de regulagem do distribuidor. Então seria muito mais fácil uma ignição comandada, né? Aquela ignição que tem Bluetooth por computador, né? Tal, uma injeção programada, né? Ou então kit de injeção direto no motor aí você transforma o carro até em flex, se você quiser, com uma taxa aí de 11, 10 aí, você roda com o carro como se fosse flex, porque você consegue colocar parâmetros lá, né? Agora, assim na raça, dá um pouco de trabalho, né? E dá trabalho também se você for abrir os cabeçotes e colocar calços para diminuir a taxa de compressão dele, né? Então, eu acho que hoje quem tem motor a álcool e quer ter um pouco mais de economia, sem ter tanto trabalho, usa meio a meio. Vai lá, coloca aí 20 litros de álcool e 20 litros de gasolina. Nesses 20 litros de gasolina aí, vai ter aí uns 5 litros de álcool no meio, então você vai rodar um pouco mais com 25 de álcool e 15 de gasolina, né? Vai rodar no famoso rabo de galo, que pessoas com mais de 40 anos como eu sabem o que é. Famoso rabo de galo, né? Aí sim, aí você pega o avanço de ignição, você não precisa reduzir tanto. Aí você pega o avanço de ignição, ele saía de 15 lá, ele vai cair para uns 12. Ele vai reduzir só um pouco, né? Ou então sair de 15 já para 10. Aí 10, como você tinha um avanço de 15, vai já para 25, já vai estar dentro ali, né? Ou então trabalhar em cima do avanço final. Se o avanço final do álcool era 32, ali tudo, você vai reduzir ele para 27, então não vai mudar muito, né? As velas não vão precisar nem mexer, né? Já não precisaria se fosse usar gasolina pura, né? Então no caso ali da mistura não precisaria mexer. Esses giclês aqui, ao invés de eles abaixarem muito, eles vão abaixar um pouco, né? Então o 60 que seria da lenta aqui na dupla carburação a álcool, ele vai diminuir pouca coisa, para 55, né? E isso para um ventre de 22, né? O 60 vai cair para 55. O injetor, a princípio, não precisa nem mexer. O ar também não precisa nem mexer. E o principal, que seria um 155, ele vai ser reduzido pouca coisa, vai cair para uns 140 mais ou menos, né? E uns 140 uns 135, vamos falar assim. Não se reduziria muito, porque você está trabalhando meio a meio. Então, assim, as vantagens vão se dar no consumo. Se tem um pouco mais de combustível, de álcool, de gasolina ali, o carro vai economizar um pouco mais, né? Precisa ver no papel isso, né? Que o álcool geralmente ele custa aí 70% do valor da gasolina, né? Então, gasolina hoje aqui, o álcool hoje aqui, se não me engano, tá R$4, 4 e pouquinho. Não sei se já tá 5, não abasteço o carro com álcool, que tudo gasolina aqui em casa. Mas a gasolina aqui eu sei que ela tá R$6, né? Então o álcool
geralmente custa 70% desse valor aí. Então tem que ver. Se você fazendo isso, o carro vai economizar mais dinheiro, né? Porque uma vez que você vai pôr metade de gasolina ali, você vai gastar um pouco mais, né? E precisa ver se ele vai rodar essas quilometragens, né? Eu vejo isso pela minha Montana. Minha Montana na estrada, quando eu abasteço ela só com gasolina aditivada. Só gasolina aditivada, geralmente eu não estou fazendo propaganda, mas geralmente é o posto Ipiranga aqui que eu gosto aqui, que tem um preço, não é mais caro, mas também não é mais barato. E não é aquele posto que está com o combustível custando R$ 5, mas também não está custando 8, né? Então ele está num padrão ali, 6. Não é um valor fora do que estão cobrando por aí. E é um combustível que o carro não bate pino, o carro pega bem de manhã, né? Já eu compro gasolina no galãozinho para lavar a peça aqui. Já fiz o teste de misturar com água, ela tem até um pouco menos aí, acho que dá 25% de álcool. Pode ser até falha do teste meu também, mas é por aí, 25% de álcool. E ela chega a fazer na estrada, quando eu estou vazio, andando de boa a 90 por hora, 90 a 100, ela chega a fazer 16 por 1 litro de gasolina. Então, eu já fiz a conta, eu já fiz essa conta de pegar e abastecer com o álcool o tanque inteiro e tirar os 70% desses 16 km aí, né? Mas no álcool eu não alcanço essa economia. No álcool, na estrada, na mesma situação, ela faz 10. E pela conta, tem que fazer o 11,5. E eu não consigo fazer 11,5 com esse carro na estrada no álcool. E ele tem uma certa dificuldade de pegar de manhã. Eu tenho que... Eu ligo ele para... Ele injeta 2, 3 vezes o reservatorinho lá para ele pegar de manhã. E o motor acorda meio atravessado e tal, né? E ele não faz essa economia que eu faço na gasolina. Mas por quê? Porque esse motor meu ele tem uma taxa de 9 para 1. Então ele não é um motor a álcool, ele é um motor a gasolina que anda no álcool, né? Ele está eficiente na gasolina ele é eficiente. No álcool ele não é tão eficiente, ele anda num estouro aí que não exista mais gasolina no mundo, no Mad Max aí, ele vai andar com cachaça, com álcool, mas ele não é para álcool. Já se pegar um motor aí, eu acho que HB20, esses motores mais modernos, até o Onix moderno, aí, se não me engano, aí, ele tem 12,5 de taxa, o Flex. Já é um motor a álcool que usa gasolina. Então, ele vai andar bem no álcool, né? E vai fazer uma economia. Eu fui uma vez viajar com um HB20, no álcool fazia 14 na estrada. Então, compensa, né? Mas o meu não. Então é isso que tem que ver quando vai alterar o motor Volkswagen para o álcool, né? E hoje em dia, do jeito que está o álcool, hoje em dia tem uma oferta grande no mercado, né? Então não é o fim do mundo usar álcool no carro, né? Manutenções mais rápidas, tem que fazer manutenção, pouco antes até do motor a gasolina. O álcool ele cria umas certas gomas, né? Tem óleo 2 tempos para álcool, óleo Carter, tem. Dimetil, né? Óleo 2 tempos para álcool, pode colocar e vai melhorar bem aquela goma branca que o álcool forma. E só que, outro dia o cara perguntou, né? Por que não usa óleo 2 tempos nos motores injetados? Porque ele carboniza ao longo tempo, ele vai carbonizar o sensor, né? O sensor que faz a leitura do ar combustível que está no escape ali, né? O meu já carbonizou esse tempo atrás, eu tive que trocar. E olha que eu nunca usei nada nesse carro de óleo 2 tempos, nada disso. O próprio combustível carboniza. Até eu comecei a usar aditivada depois, na Montana, para melhorou bem a limpeza das velas, essa parte aí. Justamente por causa dessa carbonização que eu não uso óleo 2 tempos, né? Nos motores que são injetados. Mas no Fusca não tem nada carbonizado. Eu desmontei ele ali, ó.
Tá zerado. Tá desmontado, aproveitei arrancar tudo, tá bem zerado a parte de dentro da câmara de combustão, né? Tá suja, né? Motor de 50 anos aí é impossível, né? Tá limpa, né? Mas então é isso. Tem que fazer a conta. Se compensa usar a gasolina no motor a álcool, pela economia que ele vai gerar, ou se compensa continuar usando o álcool, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. A ideia era falar sobre essa possibilidade, né? Eu não indico. Indico fazer um rabo de galo, meio a meio ali, vai andar legal. Mas pura eu não indico. Eu até falei, não indico pura, porque vai dar trabalho para regular. Então espero que tenham gostado e até o próximo aí, pessoal.